Muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou te mostrar um mapa, realmente assim, a rota de como vencer a ansiedade sem o uso de medicamentos, porque foi a rota que eu usei, a rota que eu vi que dá certo, a rota que funciona e que, com certeza, se você seguir, você vai chegar no mesmo lugar que eu. Você vai conseguir realmente ter uma vida sem ansiedade, você vai conseguir ter uma vida plena, uma vida muito diferente da que você tem hoje. Porque eu sei que se você está aqui assistindo esse vídeo comigo, você sente falta de ar, você sente angústia, você sente dores no peito, você sente uma sensação de que parece que vai enlouquecer, você sente os seus pensamentos acelerados, bagunçados, tudo ao mesmo tempo, não consegue se concentrar, você sente a sua saúde indo embora, sua energia já foi há muito tempo, já não sente mais vontade de fazer nada, nem as coisas que são obrigatórias, você já está delegando, pedindo ajuda, a vontade é só ficar deitada, dormindo. É uma sensação horrível, e o julgamento das pessoas, falando que isso é frescura, falando que isso é falta de Deus, perguntando por que isso, né? Como se você tivesse essa resposta. Tudo isso que eu estou te falando são coisas que eu ouvi, são coisas que fazem parte da minha jornada também. Essas coisas do tipo, olha para a tua vida, você tem tudo. Por que isso? Eu não estou te reconhecendo mais. Fique calma, não precisa se estressar, não precisa disso, sabe? E mais outras frases que eu tenho certeza que você ouve com bastante frequência. E muitas delas você mesmo se questiona. Quantas vezes, às vezes no chuveiro, né, você chora para Deus, fala, Deus, por que isso? Quando isso começou? De onde veio isso? Será que eu estou errando, estou pecando? Né? Não sei que eu sei que é cristão que está aqui junto comigo. Quantas vezes também ouviu alguém falar que isso era falta de orar, falta de Deus? Enfim, depois de passar por tudo isso, depois de sentir tudo isso, depois de passar pela ansiedade, pela depressão, pelo burnout, se você não sabe o que é, assim, de uma forma bem rápida, é quando o teu corpo não tem mais ânimo para nada, mais energia nenhuma, num nível tão alto que ele desliga você. Você desmaia, realmente ele te desliga, ele faz você dormir. Eu já tive isso, tinha 20 anos. Imagina o nível em que eu estava levando a minha vida. E eu sei que se você está aqui comigo, é porque se você não está nesse nível, você está muito próximo, ou você está em algum outro nível, mas já está cansado de tomar remédio, já está cansado de não ter solução, de acordar ao dia passar, dormir mal, insônia, pesadelo, apetite todo bagunçado, relacionamentos destruídos, paciência zero, e aí vem a culpa. Sim, eu conheço toda essa trajetória. E, por conhecer, eu vou compartilhar com você hoje qual é a jornada, qual é o mapa, quais são os passos, porque eu sei que dói. Eu sei que dói, eu sei que tem algo preso aqui, tem um nó. Eu sei que você não vê a hora de se livrar disso. E eu conheço a jornada, porque eu passei por ela. Então, se você não me conhece, eu sou a Dani Guimarães, eu sou pastora, eu sou coach, eu sou terapeuta. Hoje, eu sou essa pessoa, mas há um tempo atrás, eu só era a Dani Guimarães. Uma pessoa que estava destruindo sua família, uma pessoa que não tinha paciência para nada, uma pessoa que tinha filhos pequenos, que eles não tinham mãe, porque o tempo que eu estava em casa, ou eu estava dormindo, ou eu estava gritando e brigando com eles. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui uma pessoa que eu não perdi meu casamento, porque, pela misericórdia de Deus, porque nem eu consigo encontrar uma resposta. Mas eu sei que tem saída, porque hoje eu sou outra Dani. E essa Dani de hoje vai te mostrar qual é essa jornada. O que você está fazendo hoje que está fazendo errado e que precisa mudar a partir de agora. Então, se fosse você, pegava papel e caneta na mão para anotar quais são os passos que você tem que fazer. Eu vou compartilhar com você agora, eu fiz realmente uma rota, como se fosse um jogo de tabuleiro, porque hoje eu vejo a vida com muito mais alegria,
E eu tentei montar para você um esquema como se fosse um jogo, para você entender que existem passos, que não dá para pular etapa, mas que é possível. E só de saber que existe uma luz no fim do túnel, só de saber que é só você se movimentar, que você consegue acabar com esse sofrimento que você está sentindo hoje. Eu não sei, mas eu espero que você já sinta um alívio enorme só de saber isso. Então, enquanto eu vou compartilhar a minha tela, eu quero que você escreva aqui nos comentários quais desses sintomas que eu falei que você sente. Quais dessas frases que eu falei que você já ouviu? Em que estado você está? Você está num estado de já estou tomando remédio, já estou em tratamento, num estado de já comecei, já parei tratamentos várias vezes, num estado em que faz anos que você sente isso, você já buscou ajuda, você não buscou. Conta para mim hoje como é que você está. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora para a gente fazer esse mapa juntos. Deixa eu deixar essa em tela maior. Vocês viram que eu tentei deixar bem colorido aqui para vocês, de uma forma que a gente pudesse ver que é possível sim. Tá? Então, qual que é o mapa? Né? Quais são os passos para você vencer a ansiedade sem o uso de medicamentos? Porque, como eu falei, eu já passei por tudo aquilo que eu te contei e eu nunca tomei remédio. Primeiro, porque eu tinha uma crença limitante, eu tinha várias crenças, eu sei que você também tem. Eu tinha uma crença que naquela época, né, eu achava que começou a tomar remédio e não para nunca mais. Eu achava que todo remédio viciava. Hoje, estando no meio de pessoas que trabalham com isso, eu conheço pessoas que são realmente sérias e que quando você começa um tratamento com ela, ela já te prepara para um desmame. E eu não tinha conhecimento disso. Então, eu entendi que a primeira parte para a gente sair da confusão mental e emocional, dessa culpa, dessas perguntas, desses sintomas, do dedo dos outros apontando para você. Você não era assim, para de frescura. Né? Às vezes vem de quem você menos espera, de quem mora dentro da sua casa com você e ele não te entende. Eu entendi que eu precisava buscar conhecimento, porque a falta do conhecimento, a Bíblia já diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento estava me fazendo perecer, porque eu não conhecia tratamentos. Eu achava que terapia era coisa para louco. Eu achava que eu não precisava daquilo porque eu era cristã e Deus podia restaurar. Então, toda a minha oração era chorando, angustiada, como Deus, eu te entrego a minha angústia, me cura agora. Achando que é sempre Deus, o outro que precisava fazer por mim. E isso gera uma confusão mental e emocional gigantesca. Porque você clama e ora e entrega, só que aí você não vê mudança. Você começa a pensar que Deus esqueceu de você. Você começa a questionar a sua fé e vai se afastando. As pessoas questionam porque você pensa assim, muitas pensam também. Então, a falta do conhecimento gera muito padecimento, gera muita dor, gera muita doença. Muitas das doenças, e olha, eu diria assim, com toda tranquilidade, 90% das doenças que existem no mundo, elas só existem porque as pessoas não procuram saber a resposta. Elas deixam, quando chegam no último nível, elas não percebem os sinais iniciais, o nosso corpo é perfeito. Nosso corpo é perfeito. Deus colocou dentro de nós tudo que nós precisamos. E eu entendo isso hoje. Mas quando eu estava na situação que você está, eu achava que Deus tinha que fazer uma intervenção de fora para consertar o que estava aqui dentro. Só que ele já tinha colocado aqui dentro a resposta e eu não estava abrindo as caixinhas certas. Tá? E nesse início, aí você vai me contando aqui, tá? Vai comentando comigo aqui, eu adoro ler os comentários, eu quero ver realmente se você passa pelo que eu passei.
Nesse início, né, nessa primeira fase aqui que eu coloquei a confusão mental e emocional, a gente busca muita ajuda. Só que pouca ajuda. Como assim, Dani? A gente fica vendo muitos vídeos de muitas pessoas. A gente pede opinião para muita gente. Se você é cristão, você ouve, às vezes, né? Que uma igreja X vai ter um pastor lá que é de milagres, que faz revelação. Lá vai você. Aí, na outra igreja, vai ter uma campanha de cura. Lá vai você. Sabe? Você fica buscando muita coisa e aí você perde muita coisa. E eu entendi isso num dia. Num dia em que eu estava realmente tendo uma crise, e quando a gente tem crise, a gente grita, a gente berra, a gente xinga, a gente espalha para as pessoas que estão ao nosso redor, porque está doendo, mas a dor é tão grande que você não aguenta sozinho, então você explode. E num dia eu estava explodindo com meu esposo, falando: você não me entende, você fica me julgando, você não me ajuda. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: você quer que eu te entenda, mas você se entende? Você quer que eu te ajude, mas você se ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa por você, mas e você? Você faz algo por você? E naquele dia, quando ele disse: você exige muito que o outro, que Deus, que quem está fora faça por você, que quem está fora, que Deus tire a tua dor, mas eu não vejo você fazendo nada por você. É sempre o outro que tem que te salvar. É sempre alguém que tem que te entender. É sempre alguém que tem que engolir teus estouros e depois você vem e pede desculpa. Entenda que eu não estava bem. Poxa, era tiro que você estava dando em mim. Eu posso até entender que você não estava bem, mas seus tiros me machucaram. E nesse dia, eu entendi. Eu entendi que eu estava numa confusão mental e emocional tão grande, uma necessidade tão grande de ajuda, de alguém me falar qual era o caminho, sabe? Aquele grito de pelo amor de Deus, alguém me tira disso, porque eu estou me sentindo no fundo de um poço e eu não sei sair. Eu não sei sair. E quando ele falou isso, eu entendi que o caminho era o conhecimento. Que o caminho era eu entender o que estava acontecendo comigo, que era eu entender as minhas emoções, por que eu estava explodindo, porque eu não nasci assim. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né? Então, quando eu coloco ali conhecimento geral, eu conhecer todas as suas emoções. Conhecer o que é ansiedade, conhecer o que é emoção de tristeza, de alegria, conhecer cientificamente o que elas significam. Porque hoje, se eu te perguntar qual foi a última vez que você se sentiu alegre, eu tenho certeza que você tem uma certa dificuldade de lembrar. E o que aconteceu nesse dia que você estava alegre? Para você entender o que te faz alegre, o que traz alegria no seu coração. Então, eu comecei a busca desse conhecimento, porque naquele dia, aquelas frases dele realmente me deu um... Ei, peraí, quem tem que levantar e caminhar sou eu. Quem tem que começar a amar sou eu, né? Isso é autoestima, isso é amor próprio. Eu não posso exigir que o outro me ame se nem eu me amo. Eu não posso exigir que o outro olhe para mim e me ajude se nem eu me ajudo. Então, esse seria, assim, o primeiro passo de você levantar e buscar a ajuda certa, o conhecimento certo. Só que em cada passo tem um tropeço. Em cada passo tem um tropeço. Então, quando você tenta fazer isso tudo sozinho, é muito difícil, porque quando você tropeça, você já está sem energia. Então, a tendência de desistir é muito grande. Então, por isso que pessoas começam e não chegam ao último estágio. É muito, muito comum. Pessoas que até se animam, mas como estão tentando sozinhas, como estão tentando de forma aleatória. Como eu falei, quando você fica buscando muita coisa, você não encontra caminho nenhum. Vamos dizer que você está assistindo essa jornada aqui, eu estou te mostrando, né? Vou te mostrar nessa aula aqui, qual foi o caminho que eu trilhei. Qual foi o caminho que fez sentido para mim e mudou a minha história. Agora, existem milhares de pessoas hoje na internet.
Se você quiser seguir 10 pessoas, a tua mente nunca vai sair da confusão mental. Nunca. Por quê? Porque os 10 caminhos serão diferentes. E se já é difícil seguir um até o final, já imaginou 10? Já imaginou você participar de 10 igrejas? Você participar de 10 escolas, 10 cursos de inglês? Ah, tudo é inglês. Pois é, mas cada um ensina de um jeito. Você nunca vai sair desse estágio inicial da confusão mental e emocional. Sabe por que eu sei disso? Eu fui criada num lar dividido religiosamente. O meu pai e a minha mãe, eles não iam em nenhuma igreja. Porque quando eles casaram, meu pai era protestante da Assembleia e minha mãe católica. Então, como meu pai não queria ir na católica com a minha mãe e minha mãe não queria ir na Assembleia com meu pai, eles não iam em nenhum. Não, né? Dentro de casa, ok e tal, mas religião não era algo muito presente. Porém, as famílias eram muito fervorosas. Então, a minha avó, mãe do meu pai, minha avó paterna, ela me levava todo domingo no culto, à noite, da Assembleia. A minha avó materna me levava todo domingo na missa de manhã. Eu seguia 2 caminhos. Todos os caminhos levam a Deus? Eu acredito que você tem que escolher um caminho, né? Então, assim, né, não, aqui não, a gente não está falando de religião. Eu quero te dizer que eu estava seguindo 2 que falavam diferentes, que ensinavam coisas diferentes sobre o mesmo Deus. E a minha cabeça era um nó. Porque o que não era pecado para um, era pecado para outro. O que um dizia para fazer, o outro dizia para não fazer. E olha, porque era só 2. Imagina você está inscrito em um monte de canal de pessoas que falam sobre ansiedade. Você segue no Instagram, nas redes sociais, um monte de gente que fala sobre ansiedade. E cada um tem uma rota, porque funcionou para ele, ele quer te ensinar. Só que se você ficar assistindo todo mundo, você nunca vai sair desse lugar. E eu entendi isso. Então, eu defini para mim pessoas específicas para me ensinar sobre áreas específicas. Então, hoje eu tenho mentores. Eu tenho um mentor para uma área, um mentor para outra área e para a terceira área. Então, eu tenho 3 mentores. Cada um são áreas diferentes. Eu não tenho 2 para uma única área. Eu não tenho 2 mentores que me ensinam sobre emoções. Eu tenho um. Eu não tenho 2 mentores que me ensinam sobre marketing digital. Eu tenho um. Por quê? Porque eu sei o preço que a gente paga por ficar pulando de galho em galho e achar que porque eu não quero investir em mim, eu não quero gastar, eu não quero, porque tem tanta coisa disponível, gratuita na internet, e aí eu fico pulando de galho em galho. E é por isso que faz muito tempo que você assiste muitas semanas gratuitas, que você segue muita gente, você curte, você chora nas lives, você participa, mas você vai dormir e a tua cabeça continua igualzinho estava de manhã. Porque não tem sequência, porque não tem o caminho completo. Eu tenho um curso que hoje, na data de hoje, em agosto de 2021, já tem mais de 140 aulas gravadas. Como que você quer que eu mostre um curso completo em uma aula? É impossível. Você tem que fazer parte de algo que é meu, para eu cuidar de você durante esse trajeto todo. Você tem que fazer parte de algo que é de outra pessoa, para ela poder te ajudar. A gente faz o que a gente pode gratuitamente, mas não é nem 10% do que a gente consegue fazer quando você assume um compromisso comigo. Porque eu te acompanho, eu sei quem você é, eu conheço seu nome. Eu me comprometo com você e você comigo. Foi aquilo que eu disse que quando eu ouvi do meu esposo, nem você busca ajuda, nem você investe em você, você quer que eu invista. Toda hora eu tenho que te entender, mas você não se entende. Então, esses erros de achar que um vídeo aqui, um vídeo ali, uma dica aqui, outra ali. Ah, tem uma psicóloga na igreja, vou conversar com ela, sabe aquela conversinha de final de culto? Ela também não vai conseguir fazer milagre na sua vida. Ela precisa conhecer a tua história, ela precisa aplicar ferramentas, ela precisa acompanhar você,
Tem um passo a passo, todo mundo tem um passo a passo. Agora, você pegar o passo de um, o passo 2 de alguém, o passo 10 do outro, vai gerar um Frankenstein, né? Um monstro que não tem conexão. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai jogar sobre você mais peso. Eu assisto, eu procuro, e eu não... Deus, essa angústia não sai. Ela não sai porque está sem método, está sem processo. Está perdido, está solto. Então, eu entendi isso. Então, para que eu pudesse sair da confusão mental e emocional que eu estava, eu entendi que eu precisava de um conhecimento geral, eu precisava conhecer as minhas emoções. E nesse processo, algo muito especial que eu entendi é: eu tenho que ter um mentor de cada área. Eu tenho que seguir um caminho de cada área. E aí eu comecei a buscar. Comecei a conhecer as emoções, comecei a aplicar na minha vida. Aí eu fui para o conhecimento mais específico. Tá? Por quê? Porque a ansiedade, né? Então aqui no conhecimento geral eu conheci todas as emoções, vamos dizer lá, as 30, as 40 que existiam. Comecei a fazer meus mapas emocionais, comecei a escrever, comecei a colocar o meu diário das emoções, comecei a dar atenção para elas, porque eu queria a atenção das pessoas, então eu comecei a dar atenção para mim. Comecei a conhecer minhas emoções, destrinchar ali. Então o meu foco já começou a voltar para mim. Eu comecei a entender que a solução não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. E eu comecei ali. E aí, quando a gente começa a entender sobre emoções, nós entendemos que a ansiedade é uma emoção. Sim. Então, se você já assistiu alguém falando ansiedade zero, acabe com a ansiedade, eu já digo para você agora, isso não existe. Eu te digo isso com todo o coração. A ansiedade é uma emoção. Você não se livra de nenhuma das emoções, ela faz parte de você. Você não vai deixar de ficar com ansiedade. A diferença é que existe a ansiedade boa e a ruim. Uma pessoa com zero ansiedade é uma pessoa depressiva, porque ela foi no zero de expectativa de vida. Então, quando eu entendi profundamente o que era a ansiedade, todas as etapas, o ciclo da ansiedade, como que ela é formada aqui dentro, eu entendi que existe algo fisiológico, ou seja, o que eu como, o que eu vejo, o que eu faço, influencia na ansiedade. E não é algo espiritual, não é algo sobrenatural, é algo que implica no meu dia a dia, o jeito que eu faço, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu crio. Quando eu entendi isso cientificamente, porque eu fui buscar esse tipo de estudo, eu me formei, eu faço parte de grupos que falam sobre a saúde mental o dia inteiro, e falam cientificamente. Eu sempre vou buscar respaldo na palavra de Deus. Quando eu vejo que já estava escrito lá, meu Deus, eu não estava vendo. Então, eu comecei a conhecer sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre o medo, sobre o pânico. Também comecei sobre o burnout. Eu comecei a estudar. Na verdade, o burnout é um excesso, né, de tudo isso. Comecei a entender que não é o zero de nada disso que vai resolver a minha vida, é o equilíbrio de tudo isso que vai resolver a minha vida. Então, a ansiedade zero não existe, não fica. É como se eu falasse, a partir de hoje você não tem mais alegria, porque a alegria também é uma emoção. A partir de hoje você não tem mais raiva de nada. Não. Eu entendi que eu preciso conhecer as emoções, porque elas são botões em mim, que são acionados quando algo acontece. E cada botão vai ser acionado na hora certa. Então, eu preciso da ansiedade, eu preciso que ela seja acionada na hora certa. Se eu deixar esse botão esquecido, eu perco a vontade de viver. Olha só como a falta de ter uma ansiedade boa é prejudicial. É tão prejudicial quanto ter o excesso de ansiedade. Você fica sem expectativa de vida, sem vontade, porque você vai falar, por que eu vou levantar? Por que eu vou? Você fica sem os porquês que te movem, entende? Então, eu entendi isso. Eu entendi que o medo é importante. Ah, eu quero ser uma pessoa que não tem medo de nada. O medo
Ele é segurança. Se você é uma pessoa que não tem medo de nada, você se coloca em riscos desnecessários. Então, não tem nada dentro de você que não existe um motivo para Deus ter colocado. E a ansiedade faz parte do conflito. Então, eu preciso aprender o quê? A vencer. Como eu digo vencer ou lidar? Eu governo sobre as emoções e não elas me governam. Eu não deixo de fazer algo pelo medo, porque se eu deixar, é ele que está mandando na minha vida. Eu entendo porque ele veio. E aí eu enfrento o medo. E aí sim ele vai embora. Ou ele fica menor do que eu. Eu entendo que ele apareceu porque eu senti perigo. Então eu tenho que olhar para o perigo. Ah, eu entendi. Então esse perigo aconteceu. Eu estou sentindo perigo aqui. Aí eu vou analisar por que eu estou sentindo esse perigo. Então tudo isso aqui é uma análise, é um conhecimento. Coisa que pouquíssimas pessoas param para fazer. As pessoas querem que alguém venha e tire. Por isso que o Brasil é recordista mundial em venda de antidepressivos e ansiolíticos. Por quê? Porque é o remédio que tira. Deixa eu tomar um remédio que eu não vou aguentar. Pois é. Só que você toma, e toma, e toma, e faz automedicação. E vai aumentando por conta. E a tua vida já faz 5 anos, faz 10 anos que você está tomando remédio, e aquela alegria não voltou. E se você ficar um dia sem tomar remédio, você tem crise. Ou seja, o remédio não está te ensinando a viver. Ele está o quê? Abaixando a tua adrenalina, está fazendo você ficar mole. E eu já vi muitas pessoas falando assim, Dani, quando eu tomo remédio, eu fico mole, fico aéreo, fico zonzo, perco a vontade de ter relacionamento sexual com meu esposo, não tenho vontade de levantar, fazer comida, não tenho ânimo para sair, para passear com minha família, brincar com meus filhos nem se falam. Eu só não tenho crise, mas vida também não tem. Porque uma pessoa que se sente anestesiado o dia inteiro, não pode chamar isso de vida. Tá? Então, a gente aprender a lidar com as nossas emoções, entender por que elas apareceram, qual é o recado que elas estão trazendo, entender todo esse processo, isso te liberta. Isso faz você voltar a ter vida. Então, eu entendi que eu precisava encontrar minhas emoções. Depois que eu entendi tudo isso, eu ficava assim, meu Deus, é por isso que acontece isso. Ah, então, meu coração acelera por causa disso. Me falta ar por conta disso. O nó que eu sinto aqui vem da angústia. A raiva que eu senti foi porque tal pessoa fez isso e isso era um obstáculo, sabe? Então, quando você começa a montar o quebra-cabeça e começa a fazer sentido para você, você vê assim agora eu vejo uma luz no fim do túnel. Mas você precisa traçar um mapa. Você precisa ter um objetivo. Onde é que eu quero chegar? Como que eu quero que as emoções reajam sobre mim? Qual que é o meu objetivo? Por que isso é importante? Então, a gente tem algo que a gente chama de mapa da jornada. O que é o mapa da jornada? Eu preciso entender onde eu estou, qual que é o próximo passo. Porque se eu quero me colocar em movimento, eu preciso saber de direção. Mais importante do que a velocidade é a direção. Porque senão a gente volta e cai lá na confusão mental, que é o quê? Eu ficar pesquisando um monte de gente sobre emoções. Todo mundo fala sobre emoções, eu vou pesquisar. Você vai pirar de novo, vai voltar lá no início da confusão mental. Então, você tem que gerar um mapa. Gerar um mapa. Esse mapa é importante para quê? Para você criar uma rotina, para você estabelecer um horário por semana, por dia, que você vai dedicar a você, a autoconhecimento, a se conhecer. Porque se você deixar para fazer quando der tempo, nunca vai dar tempo. E o que acontece quando você deixa assim em aberto? Passou uma semana e você não fez nada. Aí o que acontece? Vem a culpa, vem a sensação de eu não vou conseguir, eu sabia que ia ser muito difícil, eu sabia que não ia dar certo, tá? E aqueles montes de pensamento, porque você aprendeu a conhecer as emoções, mas você ainda não aprendeu a ser mais forte do que elas. Olha onde é que você está, no comecinho aqui, ó, do mapa. E eu entendi que eu precisava andar com as pessoas certas. Andar com pessoas que também falavam sobre isso, que também estudavam sobre isso, pessoas que não me julgavam, pessoas que entendiam do que eu estava falando,
pessoas que também estavam buscando crescer, pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Então, conexão com pessoas certas, você parar de andar com pessoas que te deixam para baixo, pessoas tóxicas, pessoas que te julgam, pessoas que não sabem o que estão falando e falam coisa errada, isso é muito importante. Então, eu comecei a mudar, a escolher novas pessoas. Não é que, essas pessoas eu não ando mais. Eu só não falava mais os meus sentimentos para elas. Eu não me abria mais com elas. Eu tinha conexões certas. Eu até brinco assim, que eu dividi os meus relacionamentos em mesas. Quando eu estava sentada nessa mesa eu falava sobre as coisas da igreja, porque eram as pessoas da igreja. Então, eu falava com eles sobre isso. Se eu começasse a falar sobre emoção, sobre hormônios, eles não iam entender. Então, não era naquela mesa que eu falava sobre isso. Agora, eu tinha a mesa das pessoas dos cursos que eu estava fazendo. Então, essas pessoas estavam na mesma rota das emoções, da ansiedade, de entender. Como eu falei, eu faço parte até hoje de grupos que falam sobre saúde mental o dia inteiro. Então, eu comecei a fazer novas conexões de pessoas que me impulsionavam. Porque a gente, nesse caminho, a gente tem vontade de desistir. Em qualquer caminho, a gente tem vontade de desistir. Quantas vezes você começou um curso e às vezes não terminou? Porque exigia de você um pouco mais de atenção. E você está começando uma jornada onde você está com pouca energia, onde você está se sentindo perdido, onde você já levou muita pedrada da vida. Então, você não está começando com a sua energia no 100%, você está começando com ela, inclusive, muitas pessoas, no zero. Eu já comecei essa jornada com pessoas que já tinham tentado suicídio. Então, eu não sei em qual estágio você está, mas você não está começando muito feliz. Então, a possibilidade de ser muito pesada, de não conseguir, de não aguentar, de desistir é muito grande. Então, ter conexões, fazer parte de um grupo, porque, como eu falei, quando você fica assistindo, sabe, coisa para lá, coisa para cá, você não faz parte de grupo nenhum. Agora, quando você faz parte de um grupo, vocês se conversam, vocês se reúnem, vocês batem papo, vocês compartilham. E essas conexões te ajudam, fazem você não desistir, fazem você continuar, porque às vezes um dá uma palavra de conforto, enquanto lá fora as palavras eram de julgamento. Então, eu entendi a importância de conexão. Eu comecei a fazer novos amigos, amigos que estavam também pensando no autoconhecimento, pensando na importância de se conhecer. Pessoas que estavam começando a entender que se amar primeiro era a parte mais importante do processo. Então, isso é muito importante. E aí, gente, depois que você começa tudo isso, você começa num autoconhecimento tão profundo que você começa a fazer um raio-x de você. Um raio-x que, às vezes, eu não sei quantos anos você tem, mas você nunca parou para se analisar. Você já fez, às vezes, faculdade, pós, mestrado, doutorado, faz curso específico disso, entra num trabalho novo, vai lá e faz curso de marketing, faz curso disso. Você faz cursos de coisas externas com muita facilidade. Conhece, às vezes, a Bíblia muito bem, mas não conhece a criação. Não parou para se conhecer. Deus se importa tanto com você que ele te fez único. Não existe um ser na Terra igual ao outro. E nós já somos 7 bilhões. Não existe um igual ao outro. Mesmo assim, ele deu essa importância para você. E quanto tempo você gasta para se conhecer, para conhecer a criação, que é única? Não existe ninguém igual a você, nem viva, e nem das gerações passadas. Todo mundo é único. As digitais são únicas. Olha a importância que você tem. E aí você fica se comparando. Você fica querendo ser igual. Você fica se diminuindo. Então, você tem que mergulhar num autoconhecimento. Entender o seu perfil, os seus valores, entender sua linguagem, entender por que você pensa desse jeito, o que aconteceu, qual foi o tipo de criação que fez você pensar isso, sabe? E tudo isso é o autoconhecimento. É se entender.
E aí eu volto naquilo lá que meu esposo um dia falou para mim. Você quer que eu te entenda, mas nem você se entende. Então, eu entendi que se eu quiser que alguém me entenda, eu preciso pagar esse preço em mim primeiro. E sabe o que eu entendi? Quanto mais eu estudava sobre o meu perfil, sobre as minhas emoções, sobre a minha personalidade, quanto mais eu estudava sobre mim, menos eu precisava que o outro entendesse. Sabe por quê? Porque eu comecei a ser mais clara com as pessoas. Eu comecei a mostrar para eles o que eu queria que eles entendessem. Porque agora eu sabia, a luz estava em mim. Eu não precisava que a pessoa me entendesse. Assim, você tem que me entender. Não. Ó, vamos sentar aqui, eu vou te explicar o que eu estou vendo. Eu estou vendo isso, isso e isso. Aí a pessoa entendia. Porque eu também entendi. Eu sabia o que estava acontecendo. Então, se eu estava triste, eu sabia por quê. Eu não precisava falar para ninguém assim, você tem que entender que eu estou triste. Porque eu sei que você já acordou várias vezes triste, mal-humorado, e não sabia o motivo. Acordar com vontade de chorar e não saber o motivo. E aí a pessoa vem falar com você, você fala assim, você tem que entender que eu estou triste. Mas nem você sabe por quê. A pessoa fica pensando, o que será que eu fiz? Então, aí eu mergulhei num autoconhecimento. Gente, é um mergulho tão profundo e tão libertador que parece que eu vi até Deus ficando feliz. Que, finalmente, né? Eu gerei você durante 9 meses. Eu escolhi você. Eu criei você. Eu formei você. Finalmente, você está dando a importância que você tem a si mesmo. Então, eu me sentia muito bem com cada conhecimento que eu tinha, cada coisa que eu descobria sobre mim. E que eu levei anos para dar atenção. A gente se preocupa tanto com as coisas externas e não conhece aqui dentro. Mas quando a gente conhece aqui dentro, a gente lida muito melhor com as coisas externas. E aí, o que acontece? O próximo passo da jornada é você aplicar isso nos seus relacionamentos. Uma vez que eu entendo que as pessoas são diferentes, que elas têm perfis diferentes, que elas têm valores diferentes, que elas têm linguagem diferente, o meu relacionamento melhorou. Meu casamento foi restaurado. Meu relacionamento com os meus filhos melhorou. Eu já fui uma pessoa de bater muito nos meus filhos. Do meu marido, isso porque eles eram bem pequenos. Do meu marido olhar para mim e falar assim, eu tenho medo de deixar você sozinha com eles e você machucar. Hoje, meu filho de 12 anos manda os meus vídeos para os amigos dele que estão nervosos e ansiosos. Como que eu fiz isso? Não desistindo de mim. Como que eu fiz isso? Focando num único caminho. Levantando todas as vezes que eu caí. Porque não é linear. Por isso que eu já fiz assim, para você entender que vai ter volta, vai ter altos e baixos, né? Só que eu não consigo colocar aqui. Tudo na vida é assim. Você acha que é assim, né? Não, não. E ainda bem que não é. Porque na hora que cai, que você vê se o que você aprendeu ontem funciona mesmo. É na queda, é na hora que algo que você não esperava aconteceu, suas emoções se abalam, que você vê se você realmente entendeu como as emoções funcionam. Porque tem até uma frase que eu não vou lembrar de quem que é, mas diz assim, em águas calmas, qualquer navio veleja. Agora tem que vir na tempestade quem é você. Então, eu fui percebendo, até por isso que eu coloquei assim, ó, tropeços, volta ao início. Isso acontece muitas vezes. Só que o voltar ao início, eu jamais vou dizer voltar a estaca zero. Porque eu posso até voltar aqui e me sentir meio confusa emocionalmente, o que aconteceu, como é que eu me perdi. Mas eu já tenho uma caminhada, eu já conheço o meu perfil, eu já entendo de estresse, eu já entendo de medo, eu já entendo das emoções. Então, se aqui eu demorei, sei lá, né? Aqui eu demorei muito. Demorei 1 ano para entender. Quando eu voltava, rapidinho, em menos de 1 mês, eu já estava de volta. Onde eu tinha caído. Por quê? Porque eu não volto na estaca zero.
eu volto com bagagem, eu volto com conhecimento, eu volto sabendo o que fazer para voltar. Então, as pessoas falam assim, mas e se eu cair no meio do caminho? Aí você levanta e você tem um mapa na sua mão, você só continua caminhando. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que desistir não era uma opção. Quando eu voltava no início, eu não voltava igual. Eu já não tinha mais a mesma confusão mental. Eu já não tinha mais mesmo descontrole emocional. O mesmo não conhecimento de mim mesmo. Eu já me conhecia muito bem. Mas mesmo assim, eu não sou um robô. Às vezes eu caio, às vezes vem uma pedrada maior do que eu esperava. Né? Às vezes um luto, uma doença, algo que você não está planejando, um acidente. E aí você quer que isso não te abale? Você não é um robô. Só que te abala de uma forma bem menor, porque hoje você já conhece. E você consegue retomar muito mais rápido. Porque nesse mundo você vai ter aflição. Mas quando você mantém o ânimo, você vence o mundo. É isso que Jesus quis dizer. Se você desanima, você não vence o mundo. Mas se você mantém o ânimo, se você levanta e fala assim, bora recomeçar. Se eu estou viva, ainda há esperança. E você recomeça, você faz muito mais rápido a jornada. Não é assim? E eu entendi que por mais que eu me conhecesse, eu precisava ter técnicas de controle de crises. Porque, como eu falei, eu estava num processo. Então, você não começa a conhecer as emoções, você não começa a se entender, a se conhecer, e as crises foram embora. Não, é um processo. Então, eu aprendi técnicas que o meu corpo tinha e que dentro de mim eu tinha todas as respostas, eu não precisava de medicamento. Então, dentro de mim, eu aprendi técnicas com as pessoas de como fazer para controlar crises de ansiedade. E como eu sabia controlar, elas foram ficando o quê? Cada vez menos frequentes. Cada vez que vinha, ela era mais fraca. Até um dia em que eu fiquei muito tempo sem ter crise, eu nem tinha percebido. Por quê? Porque o maior erro das pessoas é ficar focado no sintoma. Como que eu faço para me livrar da falta de ar? Como que eu faço para esse bolo sair? Quanto mais você foca no sintoma, maior ele fica. Agora, quando você está focado em melhorar, em conhecer, em aprender, em colocar em prática, em se relacionar com as pessoas, em conversar com elas, os sintomas desaparecem. Hoje, é muito comum eu receber mensagens assim, nossa, faz 2, 3 semanas que eu não tenho crise, eu nem tinha percebido. Por quê? Parou de focar na crise. Agora, você entendeu o que você tem que fazer para os sintomas irem embora. Então, já respondendo que muitas pessoas me perguntam, como que eu faço para o meu coração parar de acelerar? Como que eu faço para não ter falta de ar? Para de focar nos sintomas. Foca em você, nas suas emoções, no autoconhecimento. Foca em melhorar, não no sintoma. Assim que a sua mente acabar com a confusão, o sintoma vai embora e você nem percebe. É assim, instantâneo. E eu, estudei muito sobre as técnicas. Por quê? Porque tem gente que tem dificuldade de fazer uma meditação, tem gente que tem dificuldade de fazer um exercício. Então, eu comecei a estudar todas, porque eu sou assim, eu gosto de aprender todas. Porque às vezes você está no fila de um banco, você não pode fechar os olhos e começar a meditar. Então, eu comecei a entender todas as etapas. Comecei a entender todas as formas de controle de ansiedade. Por quê? Porque aqui em cima, eu já conhecia muito bem sobre a ansiedade. Eu já conhecia muito bem sobre o pânico. Eu já entendia o processo dele, então eu sabia como controlar. Então, eu já não tinha mais medo das crises de ansiedade. Porque você sabe, né? O pânico vem do medo de ter crise, que ele começa assim. Então, o medo de ter crise, eu não tinha mais, porque eu já sabia controlar. Então, se ela aparecia, eu sabia que 2, 3 minutos eu já tinha acabado com a crise. Meu coração já estava de novo batendo no ritmo certo, eu já não estava mais tonta,
eu já não estava mais tremendo, então eu sabia controlar. Diante disso, né, eu já falei que você sabe que você vai ter tropeços, eu entendi os tropeços, eu entendi quando que eles surgem, entendi que cada vez que eu caía, eu tinha que voltar e olhar na minha roda da vida, olhar na minha mente o que tinha acontecido de diferente, olhar na minha agenda, no meu caderno das emoções. Então, eu entendi que cada vez que eu me sentia com a sensação de que eu voltei um passo, eu tinha um mapa, eu tinha rota para voltar. E eu tinha um mentor para perguntar. Eu tinha uma equipe de pessoas, de amigos que estavam na mesma que eu, né? No mesmo barco que eu. Então, quando eu perguntava para essa equipe, quando eu perguntava para esse mentor, como ele conhecia todo o mapa, ele me conhecia, eles tinham me ajudado a eu chegar nesse autoconhecimento, ok? A resposta vinha muito mais rápido. Até que chegou um tempo que eu não precisava mais perguntar. Eu já sabia entender sozinha. E eu entendi que toda vez que eu precisasse voltar ao início, era só voltar, que era muito mais rápido, porque eu sabia o caminho. Tá? Como eu falei da roda da vida, né? Eu entendi que a gente nunca para analisar a nossa vida. Você nasce, e aí você vai crescendo, sem ter muita noção da vida. De repente aparece um amiguinho para você, ele é um amiguinho. Então agora você não é só filho, né? Você já é amigo. Então você já tem 2 papéis na sua vida. De repente, teu pai e tua mãe têm mais um filho. Então agora, além de filho, você também é irmão. Ó, você tem mais um papel na sua vida. E vai crescendo, você agora também tem uma namorada. Então agora, poxa, além de tudo, tem um namorado. De repente você descobre que você tem avós. Você lembra disso? Eu lembro quando meu filho descobriu que o meu irmão, né, que o tio dele era meu irmão. O tio Jerry é teu irmão, sabe? Eu lembro muito bem dessa carinha. E quando ele também falava assim, o pai do pai, ele ainda não relacionava o avô dele com ele. Ele relacionava o pai do pai. Agora, o que ele é meu, eu não sei. Então, a gente vai crescendo e não vai entendendo as áreas que nós estamos atuando. Quem nós somos. Eu sou mãe, eu sou esposa. Aí você, né, você vai crescendo e você nunca para pensar, meu Deus, em quantas áreas eu atuo? E em cada área eu tenho sub-áreas. Por exemplo, como mãe, eu tenho medo. Mas o medo que eu tenho como mãe não é igual ao medo que eu tenho como esposa. O medo que eu tenho como esposa não é igual ao medo que eu tenho como filha. O medo que eu tenho como filha não é igual ao medo que eu tenho como líder, como amiga, como ser humano, meus medos, como meu medo financeiro. O medo que eu tenho na minha área de finanças não é igual ao medo que eu tenho na minha área espiritual. Então, eu comecei a entender que não bastava só eu conhecer, por exemplo, o medo. Eu precisava entender quais medos eu tinha, em quais áreas da minha vida e quais eram mais fortes. O que acontece é que a nossa vida, eu sempre falo assim, né? Ela é como se fosse uma mesa, com vários pezinhos. E se um pezinho falta, a mesa fica manca. E às vezes não precisa nem faltar, né? Se o pezinho ficar um pouquinho diferente de nível, a mesa já fica manca. E aí você acha que a tua vida tá uma bagunça, porque a mesa tá uma bagunça. Mas às vezes é uma área, mas você não conhece as áreas. É muito comum as pessoas quando estão iniciando um processo de terapia, as pessoas estão iniciando um processo, primeiro que assim, parabéns se você já procurou terapia. Parabéns se você está aqui comigo até agora. Tá? Quero te dar parabéns, ó, no coração. Por quê? Porque muitas pessoas não têm paciência para buscar ajuda. Elas querem que o outro ajude, mas elas falam assim, não, eu vou sentar e eu vou acabar com essa história agora. Eu vou voltar a sorrir, a sonhar. Eu vou procurar ajuda. É muito raro. Se você está comigo até aqui, parabéns. Você já deu assim, um passo enorme diante de muitas pessoas que nem um vídeo gratuito assiste inteiro. E quando assiste, assiste acelerando, porque não tem tempo. Só que ela não está entendendo que essa falta de tempo
para si mesmo, para se conhecer, para entender o que está acontecendo, está fazendo ela destruir todo o resto. Porque isso aqui é sabedoria, isso aqui é conhecimento. E a falta de sabedoria faz uma pessoa destruir o seu lar. Né? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então, às vezes tem relacionamentos acabando, tem filhos saindo de casa, tem brigas acontecendo, porque ninguém ali para se estudar, para entender o que eu estou fazendo da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos. O que eu estou fazendo da vida que Deus me deu? Estou só trabalhando, correndo, conquistando coisas fora e destruída por dentro? Fico linda com uma maquiagem, com um cabelo que eu gasto 300, 500 reais, mas que dura uma noite, porque eu preciso mostrar. Agradeço ao Instagram, que tem filtro, e daí pelo menos por fora eu fico bonita. Isso não é vida, não. Foi para isso que Deus te criou. E tendo esse tipo de comportamento, você está destruindo algo que Deus te deu, que às vezes é a tua família, teu ministério. Os seus filhos não vão crescer sendo adultos saudáveis emocionalmente falando. Tá? Então, entender todas as áreas, entender que você precisa gastar tempo com você, com suas emoções, é extremamente importante. Então, hoje, até todo mundo brinca, né? O que a Dani vai comprar? Curso. O que a Dani está fazendo? Estudando. Porque eu entendi que eu sou o meu maior ativo. O maior investimento que eu preciso fazer é em mim. Porque quando eu invisto em mim, eu tenho um lar edificado. Eu tenho um lar de paz, não de briga. Eu durmo bem. Então, no dia seguinte, eu estou produtiva. Eu estou criativa. A minha mente está fluindo. Eu consigo fazer a minha empresa crescer. Eu consigo ajudar pessoas. Eu consigo fazer com que os meus filhos cresçam saudáveis emocionalmente. Eu tenho 2 adolescentes hoje. Então, eu estou atenta a tudo, porque eu sei que tem hormônios na adolescência, tem amizades na adolescência, tem muita coisa na adolescência. E se eu não ajudar, eles vão precisar de terapia no futuro. Então, hoje eu invisto muito do meu tempo me conhecendo. E olha que eu já fiz muito curso. Eu já criei um curso para ensinar as pessoas a fazerem isso. E mesmo assim, eu não acho que eu sei tudo. Mesmo assim, eu continuo estudando. Por quê? Porque eu sou o maior investimento na minha vida. Quando eu estou bem, tudo está bem. Quando eu estou mal, eu destruo com minhas próprias mãos tudo aquilo que Deus me deu. Entenda isso. E aí, gente, quando eu já passou por tudo isso, quando eu já tinha entendido tudo isso, eu comecei a entender a mente humana de uma forma muito mais profunda. Não só a ansiedade, mas a mente como um todo. O córtex frontal, comecei a entender lado esquerdo, lado direito. Comecei a entender os sabotadores mentais, os pensamentos intrusos que ficam lançando mentiras. E em qual área cada um atua. Por que tem um que é mais forte em mim e tem outro que é mais forte em você? Por quê? Porque os traumas que nós vivemos, as situações que nós passamos foram diferentes. Nós tivemos infância diferente, nós tivemos adolescência diferente. A gente vive hoje numa realidade diferente. Então, lógico que os sabotadores que estão na minha mente são diferentes da sua mente. Isso me fez entender ainda mais o meu relacionamento com as pessoas. E quando elas me respondem algo, eu consigo entender que quem está falando comigo é um sabotador, não é ela. Se ela está sendo ríspida, gritando, é porque lá dentro ela está gritando por ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei controlar esse pensamento. E ele está tão grande e tão forte que eu não estou aguentando mais. Às vezes um grito de raiva é o maior pedido de ajuda de alguém. E se você não entende isso, você expulsa ela. Você manda ela embora. E aí sim, ela se sente ainda pior, porque você não ajudou. Agora, quando você conhece, e até para autoconhecimento, quando eu estou pensando em alguma coisa que está martelando, que está me incomodando, o que eu penso? Eu falo assim,
sabotador. Qual o sabotador? E aí eu já começo a analisar, porque eu já conheço todos eles. É esse sabotador aqui. Aí eu vou e refaço o meu teste de sabotagem. Porque existe um teste. E aí eu faço o teste. E aí eu vejo no gráfico. E eu vou direto e assisto de novo. Leio de novo sobre aquele lá. Por quê? Porque eu faço, como eu disse na roda da vida, né? Olha quantas funções nós temos. Nem tudo fica fresco na memória o tempo inteiro. Mas se você sabe o caminho, se você tem um portal para ir, se você tem um link para acessar, se você tem um grupo para chamar, se você tem um mentor para gritar para ele, ou seja, você tem um mapa, você tem uma rota. Todas as vezes que você precisar, você fala assim, o que está acontecendo comigo agora? Ah, é sabotador. Você tem onde buscar. Agora, sozinho é muito mais difícil. Você tem que lembrar. Você tem que ter uma organização muito grande. Você tem que ter uma disciplina muito grande para saber onde buscar, o que procurar. E a hora da crise, na hora que o sabotador está atuando, é difícil de pensar. É muito difícil de buscar a ajuda certa. Entende? Então, eu entendi tudo isso. Toda vez que eu sinto um sabotador na minha mente, eu conheço o grupo que estudou sabotagem comigo e eu vou direto nele. Eu continuo com grupos, né? Eu continuo com o mentor. Isso é muito importante. Nós não somos robôs, nós não somos perfeitos. Quantas vezes, às vezes você tem caminhada, às vezes você tem 10, 20 anos de igreja, às vezes você não precisa de um gabinete com o pastor, não precisa de uma orientação. Então, achar que pedir ajuda, achar que fazer parte de um grupo, achar que fazer parte de um curso, de uma equipe, de uma rota só, é fraqueza, é desnecessário, eu não preciso disso, eu consigo sozinho, é o maior erro que as pessoas cometem, porque elas ficam pegando coisas aleatórias. Não. Então, entender os sabotadores, os pensamentos negativos, como controlar, como, né, esse passo a passo. Controle seus pensamentos. Se eu falasse para você agora, controle seus pensamentos. Se eu soubesse como, eu já tinha feito, né? Então, não basta. Não basta. Tem que ter alguém para te ajudar. A gente precisa entender que a gente não está num momento bom. Se tivesse, não estava precisando tomar remédio. Se tivesse, estava dormindo bem. Se tivesse, tinha energia. Se você estivesse bem, você não sentia medo excessivo que te paralisa. Se você estivesse bem, você não estava comigo até agora aqui. Porque quem está bem não precisa assistir isso. Agora, quem não está e acha que não precisa, vai ficar cada dia mais difícil de sair. Vai ficar cada vez mais lá no fundo do poço. Então, reconhecer que você precisa de ajuda. Reconhecer que essa ajuda existe. Porque, gente, eu sempre fui cristã. E para mim era muito difícil reconhecer que eu precisava de ajuda. Porque eu sempre me achei muito inteligente. As pessoas sempre diziam que eu era super inteligente. Eu tinha tudo. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Eu nunca fui rica, mas nunca passei fome. E por ser inteligente, eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, eu tinha emprego. Falava inglês. Eu sempre fui dedicada. Se precisar trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, todo dia eu faço, eu não sinto preguiça. Então, eu achava que era impossível eu precisar de ajuda. Que tudo o que eu precisava, eu podia fazer sozinho. Não, eu busco sozinho. Eu sei fazer sozinho. Pois é. Só que quando o assunto é externo, eu até consigo fazer sozinho. Ah, tem que aprender Excel. Eu até aprendi sozinho. Tem que aprender inglês. Eu até, nem inglês eu aprendi sozinho, né? Eu tive professor. Mas sei lá, qualquer coisa. Ah, eu consigo um videozinho, um tutorial aqui no YouTube, e vai lá e faz uma atividade externa. Agora, quando o assunto era me conhecer, e eu estava tão bagunçada, que a minha inteligência naquele momento não servia de nada, sem um auxílio, sem entender os sabotadores que estavam atuando na minha mente. E reconhecer isso, eu sei que é muito difícil. Que muita gente está aqui tem vergonha de admitir que precisa de ajuda. Porque as pessoas vão julgar você com depressão. Mas por quê? Como assim por quê? Mas se eu soubesse por quê, não é um porquê, é um monte de porquê. É porque faz tempo que eu não dou atenção para mim, eu dou atenção para os outros. Sempre o outro é prioridade. Eu não consigo dizer não para ninguém.
tudo isso eu vou engolindo o sapo. Então, não tem um motivo. Quantas pessoas brigaram comigo, eu não estourei, não gritei, guardei para mim. Então, tem gente que não sabe responder por quê. E é lógico que não vai conseguir, porque não é um porquê, é um monte de porquê. Então, quando você começa a separar as áreas da tua mente, os sabotadores, entender o pensamento negativo, por que que ele nasce, aí você começa a conhecer teu inimigo mais de perto. E quando você conhece teu inimigo, você usa a arma certa para cada um deles. Tem inimigo que você mata com espada, tem inimigo que é com flecha, tem inimigo que é com veneno, né? Então, eu preciso conhecer, né? Começo a entender os pensamentos que andam aqui, me aprisionando, e aí sim, começo a saber bater de frente, porque não só eu consegui conhecer o inimigo, mas agora eu também já me conheço. Eu já conheço as armas que eu tenho para combater esse inimigo. E aí, gente, a crise já não faz mais parte da minha vida. Nesse nível aqui, eu já não tenho mais crise de ansiedade. Por quê? Porque a minha mente está muito mais focada na solução do que na crise, do que no sintoma. Olha quanta coisa eu estou estudando. Emoção, perfil, linguagem, relacionamento, roda da vida, os sabotadores. Então, eu já estou focando na solução e não no problema. Agora, eu preciso aprender a acalmar a mente. Porque o nosso pensamento, nossa mente, ela é tagarela. Ela fica borbulhando o pensamento toda hora. E aí, quando você assiste uma notícia ruim, vem um pensamento ruim. Quando você vê na rede social alguma coisa que você não gosta, já surge. Quando vem uma vizinha te falar algo, já surge. Então, começa a ter o autocontrole para você não deixar os pensamentos ruins entrarem. Até aqui você aprendeu a limpar, aprendeu a entender como que eles entram. Agora você tem que ter um autocontrole para falar, chega, eu já fiz a faxina. Não entra mais. Então, a meditação, meditação de relaxamento. E aqui vem uma outra crença de muitas pessoas. Cristão pode fazer meditação? Claro que pode. Não estou te dizendo para fazer com aqueles mantras lá do Oriente, porque aquilo é a crença deles. Meditação não é esvaziar a mente, né? A mente vazia é oficina do diabo. Você não vai esvaziar a sua mente, até porque quem dera a gente conseguisse, né? É tanto pensamento brotando o dia inteiro. Meditar é você aprender através da sua respiração, através de você comandar o seu corpo, e não o seu corpo comandar você, você focar em um assunto de cada vez. Olha que bênção que é. Uma pessoa acelerada, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com confusão mental, se ela trabalha no computador, com certeza tem um monte de aba aberta, ela não consegue focar num assunto só. Se ela está fazendo alguma coisa na casa, ela está cozinhando, ela está lavando roupa, ela está no celular, ela está com a TV ligada, tem filho chamando, às vezes está passando roupa junto, ela está fazendo um monte de coisa junto. Por quê? Porque ela não consegue organizar os pensamentos e focar em uma coisa só. Isso gera cansaço, isso gera frustração, porque você faz, mas chega no final do dia, você não sente que terminou nenhum. Por quê? Porque você foi fazendo 10% de cada. Chega no final do dia, está tudo um pouquinho concluído, mas nada 100% concluído. Tá? Isso faz com que o seu cérebro tenha que ficar mudando de assunto o tempo inteiro. Cada mudança de assunto, ele tem que voltar um pouquinho atrás, ou seja, é um tempo que você perde. O que eu estava falando mesmo? Imagina se eu estou falando com vocês aqui, alguém vem e me interrompe. Ou seja, eu mudei de assunto bem rápido. Quando eu voltar, eu vou falar assim, me perdi. O que eu estava falando mesmo? Alguém me ajuda? E muitos do que estavam me ouvindo, quando viram que eu tive que olhar para outro lugar, também fizeram igual. Também se perderam. E aí também não vão saber me dizer onde que eu estava. Viu como a gente perde o foco muito rápido? A gente perde o foco muito rápido. Com aquelas notificações que aparecem. Você está ali trabalhando, você precisa terminar o relatório, depois aparece uma notificação de um e-mail. Nossa, tem que ver isso aqui. Aí pronto, já não tem uma coisa nem outra. Aí o teu celular fica brotando, né?
Luzinha, barulhinho o tempo inteiro das redes sociais. Então, eu entendi que isso era a maior sabotagem da minha vida. Eu não consegui me concentrar, eu não consegui focar, entender que ou eu faço uma coisa de cada vez e faço bem feito, ou eu vou sempre ter essa confusão mental. E a memória, ela sempre é muito afetada com essa confusão mental. Ela não sabe que informação buscar, então ela demora mais para responder. Tudo isso, gente, sempre com intervenção e direção. Eu nunca fiz nada sozinha, porque eu entendi que se eu fosse fazer sozinha, eu ia tirar minhas próprias conclusões, e a gente só consegue tirar as próprias conclusões baseadas na nossa experiência. Tá? Se você chegar agora e perguntar para alguém que acabou de se separar se casamento é bom ou ruim, o que você acha que ela vai falar? Que é ótimo? Faça isso na sua vida? Não, ela está machucada, ela vai mandar você se separar. Ou seja, tudo que você vai fazer baseado, você sempre dá a resposta baseada na sua experiência. Então, eu estava com a mente confusa, com a mente bagunçada. Por isso que eu coloquei o mapa ali, eu coloquei a importância, né, da conexão, a importância da intervenção ou direção. O que é intervenção ou direção? Quando você está num grupo, e o grupo percebe que você está indo fora da linha, você começa a dar umas respostas meio fora da curva. Aí, opa, peraí, vamos fazer uma intervenção aqui, você se perdeu. Isso, gente, faz muita diferença. Por que você faz parte de uma igreja? Alguém tem que te direcionar. Alguém tem que te ajudar. Alguém que já chegou onde você quer chegar. Essa pessoa conhece. Eu consigo te dizer quando você está errando, quando você está acertando, porque eu já fiz esse caminho algumas vezes. E não só fiz em mim, mas já fiz em muitas pessoas, porque isso aqui para mim foi tão importante, mudou a minha vida de um jeito tão grande, que eu falei, eu quero que as pessoas tenham isso. Eu mudei a minha área de atuação na vida, eu era professora de inglês. Eu tenho ainda, né, uma escola de inglês, mas hoje eu não atuo nela. Hoje eu tenho o pessoal que atua nela. Eu atuo aqui, porque isso aqui salva vidas de um jeito que salvou a minha. E eu sei que eu não posso largar as pessoas, eu sei que elas não podem tentar fazer sozinhas, porque elas vão desistir no meio do caminho. E não só desistir, mas elas vão ficar sem direção. Surge um vídeo novo lá nas notificações dela, ela vai, clica e... Poxa, olha onde que ela estava, às vezes. Estava aqui já, quase virando para acabar. Aí, assistiu um vídeo de fulano, não sei, das plantas lá, e foi. Pronto, já é uma nova jornada. A dele, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, mas é uma nova jornada, em um outro caminho. É outra coisa. Ou seja, você não vai terminar nenhum nem outro. E aí vai voltar onde? Na confusão mental. Ai, a Dani fala isso, fulano fala isso, e agora? Quem que eu sigo? Escolhe um, pelo amor de Deus, e para de escutar o outro. Sabe aquela história assim, depois que você comprou uma coisa, não fica mais pesquisando o preço. Por quê? Já comprou. Vai ter frustração, às vezes você vai encontrar mais barato. Às vezes você vai encontrar, às vezes nem é mais barato, você vai encontrar um modelo melhor. Então, escolhe um e vai naquele até o final. Aí você tem diferença, que tem mudança na sua vida. Gente, eu falo isso muitas vezes, falo por quê? Porque esse é o maior erro das pessoas. Elas vão muito pelo vento que sopra no momento. Porque elas estão desesperadas buscando ajuda. Os melhores resultados que eu tenho nas minhas mentorias são de pessoas que não assistem nada além do que eu ensino. E eu não estou falando isso para desmerecer ninguém. Lógico que profissionais altamente qualificados. Eu aprendi com muito deles. O que eu estou te dizendo é, escolhe um que você se identifica, que fala uma linguagem que você gosta, que faz do jeito que para você fica bom, que cabe dentro da tua realidade. Escolheu? Então, nesse momento, faz o processo inteiro e completo só dessa pessoa. Sai das outras redes sociais, não fica nem vendo, porque isso vai atrapalhar o teu caminhar.
Isso vai fazer você voltar muito mais vezes do que se você tivesse focado num método só, tá? Depois disso, eu entendi que a ansiedade, que o desequilíbrio emocional não era provocado só pelas emoções, pelo meu pensamento, por entender a roda da vida, ali, entender meus papéis. Não. Eu tenho um corpo e tudo aqui é um sistema. Eu entendi que precisava de um pilar para uma vida sem ansiedade. Eu entendi que os hormônios produzidos pelo meu corpo influenciam na minha felicidade, influenciam nas minhas emoções, influenciam se eu estou feliz ou se eu vou ficar triste. Hormônio, algo fisiológico, algo biológico, algo aqui dentro, não é porque emoção assim, ai, que tamanho que é o medo, né? O hormônio, ele tem lá, quimicamente falando, ele vai mostrar para você uma fórmula. É químico. Então, os hormônios influenciam diretamente sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre o medo, sobre a alegria, sobre a felicidade. E quando eu entendi isso, eu entendi que tudo que eu faço, não só o que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu como, influencia diretamente na minha ansiedade, no meu estresse, no jeito que eu vou reagir. Então, tem pessoas que não entendem isso, comem açúcar. Açúcar é inflamatório e ansiedade é a inflamação da amígdala cerebral. Não vou dizer assim, zero açúcar. Não, mas diminua, mas troque. Então, eu comecei a entender que os hormônios da felicidade, eles são produzidos dentro de nós de forma natural, sem o uso de medicamento. E quando eu produzo o hormônio certo, eu aumento a minha vontade de ser feliz. Sem remédio, ou seja, sem remédio, por quê? Por que eu foco tanto nisso? Porque toda medicação tem efeito colateral. Eu vou dizer uma coisa muito importante agora. Se você já toma medicamento, se você já está com algum acompanhamento, pelo amor de Deus, nunca pare sem o conhecimento do seu médico. Nunca diminua a dose, nunca aumente a dose, nunca faça isso, porque esse é o maior erro das pessoas. Ela se empolga com uma aula que ela assistiu, ela se empolga com um culto que ela viu, e aí ela vai e interrompe um tratamento. Acabei de falar que o açúcar influencia na sua ansiedade. Açúcar, que é natural. Já imaginou um remédio que é uma droga? Se ele não vai influenciar? Então, não fique aumentando, diminuindo, mexendo, sem o conhecimento do seu médico. Se você já está em acompanhamento, tudo isso que eu estou te dizendo vai te ajudar a melhorar a um nível que você vai chegar para ele e falar assim, doutor, eu estou assim. E aí ele vai dizer, nossa, então nós juntos vamos diminuir seu medicamento. Nós juntos vamos começar seu desmame. Porque você nunca vai fazer isso sozinho. Combinado? Entendido isso? Isso é prudência. Porque o povo de Deus é prudente. Não use remédio como se fosse uma banana que você come um dia e no dia seguinte não. Não é assim. É por isso que está bagunçado. É por isso que seus hormônios estão tudo errado. Você está com compulsão alimentar, está com disfunção sexual, teu sono está bagunçado. Por quê? Porque tem remédio que as pessoas falam assim, quando eu estou nervosa eu tomo. E aí toma a quantidade que quiser, sem acompanhamento médico. Minha vizinha toma esse aqui, ela me deu. Pô, tua vizinha? Não faça isso não. Entenda que seu corpo precisa de cuidados especiais. Não trate ele assim. Tem hora que eu tomo, tem hora que eu não tomo. Agora eu vou diminuir por conta própria. Não. Se você começou a tomar um remédio, se você começou com o tratamento, vá até o final com o teu especialista. E isso tudo que eu estou te mostrando vai fazer você fazer muito mais rápido isso. Muito mais rápido mesmo. Um nível, assim, extraordinário. Porque não tem um psiquiatra que eu conheça que seja sério que diga que só o medicamento faz alguma coisa. Todos eles dizem que você precisa fazer
uma mudança comportamental, uma mudança de alimentação, uma mudança emocional e mental junto, que é tudo isso que eu fiz, que funcionou para mim, que funciona para muitas pessoas que eu atendo e que eu ajudo. Então, eu entendi que o corpo humano não era assim, não podia fazer o que queria. Que tudo que a gente come, que a gente toma, influencia. E aí, a partir disso, ó, o finalzinho aqui, é para você nunca mais voltar. Quando você chega nesse nível, você não volta mais. Você já está muito além. Você já está num nível diferente. Seus hormônios já estão equilibrados. Você já sabe o que fazer. Então, não tem mais crise. Então, você só precisa ter um plano para não deixar nunca mais isso acontecer. Sabe? Manutenção. Você não é um robô, mas você precisa manter a saúde que você tem. Não adianta nada quando eu falo assim, sabe por que Deus não chega agora e tira a tua ansiedade, a tua angústia? Porque você não aprendeu tudo isso aqui. Então, é tirar hoje, amanhã você está de novo. Por quê? Porque você não entendeu como que você chegou na angústia. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, vai ficar de novo ruim. É como uma pessoa que faz cirurgia bariátrica. Ela emagrece assim. Mas se ela não trabalhar isso aqui, se ela continuar com a mente de quem tinha tantos quilos a mais, ela logo, logo vai estar com todos aqueles quilos a mais de novo. Comenta aqui para mim se você conhece alguém que fez cirurgia e engordou de novo. E é assim que funciona. Se você quer que Deus tire agora tua depressão, tua ansiedade, assim, mas você não entendeu como é que você entrou nisso, você não entendeu tudo isso que a gente falou até agora, não vai demorar 2 meses e você vai estar do mesmo jeito que você estava antes. Porque você vai continuar fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, assistindo as mesmas coisas, bagunçando a tua mente do mesmo jeito. Entenda que você é um sistema. Se você faz uma coisa, o resultado é um. Se você faz outra coisa, o resultado é outro. Então, se você continuar fazendo o que sempre fez, o resultado vai ser sempre igual. Deus vai tirar de você tudo hoje, mas você vai continuar fazendo o que você fazia, você vai estar de novo, daqui a um tempo, igual você está. Entende? Então, você precisa montar um plano para nunca mais, sabe? Novas rotinas, nova vida. São os pilares de uma vida sem ansiedade ruim. Por que eu coloquei sem ansiedade ruim? Porque eu já disse lá no comecinho. Você tem que entender que a ansiedade é uma emoção. Só ficar sem ansiedade. Zero ansiedade. Ansiedade nunca mais na minha vida. Isso não existe e não é bom. Tá? Se você tiver ansiedade zero, você não está com ansiedade, mas você está com falta de expectativa de vida. Uma vida com tédio, com apatia, tanto faz. Uma vida tanto faz não é nem de longe a vida que Deus sonha para você. Ok? E aí eu também entendi que além de tudo isso, para manter a minha vida do jeito que eu quero que ela seja hoje, existem óleos essenciais, existe um chazinho, porque às vezes eu não estou bem. Nós, mulheres, principalmente, os hormônios, eles são muito fortes, principalmente, né, em períodos menstruais. Então, eu entendi que um chá, que um óleo essencial, que algumas atividades, alguns exercícios físicos específicos me ajudam a manter e nunca mais voltar do jeito que era antes. Então, são, assim, ferramentas extras que eu fui aprendendo ao longo do caminho e que eu sempre procuro saber se tem algo diferente, que seja natural, que seja algo que vai agregar para mim, num sentido de manter a vida que eu conquistei hoje, o equilíbrio emocional que eu conquistei hoje. Sabe, às vezes aconteceu alguma coisa, eu estou meio agitada, eu sei que um chazinho de camomila vai me ajudar. Eu sei, então eu tomo. Sabe, às vezes as pessoas me ligam, Dani, o marido de tal pessoa acabou de falecer. Você acha que neste momento do baque, ela vai me ouvir? Você sabe que você pode falar o que você quiser para uma pessoa do luto. Ela não vai te ouvir nesse momento, porque o descontrole emocional é muito grande. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um abraço,
eu posso dar um chá, falar para ela usar o óleo essencial, que assim, são fortalezas, né? São coisas a mais que vão ajudar a diminuir, e daqui uma semana a gente consegue fazer um trabalho, mas no dia, por exemplo, é muito difícil. A gente precisa ter essa análise, né? Esse conhecimento, essa prudência, e aí permanecer, nunca mais voltar ao início. Ok? Você vai gerar uma nova rede de relacionamentos, você vai gerar um novo tipo de conteúdo que você vai buscar, você vai gerar novas atitudes, novos hábitos. É muito diferente.